Este programa tem o patrocínio TAP, Portugal a voar há 80 anos. Jornal Luso-Americano, Luís Firmino Insurance, MCM Clínicas Dentárias. Sismo de 8.8 na Rússia causa tsunami que chegou ao Japão e deixou o Pacífico em alerta. Autor de tiroteio em Manhattan queria atingir sede da Liga Americana de Futebol, mas enganou-se no elevador. Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais um às 7 em ponto. Hoje iremos analisar as últimas notícias nos Estados Unidos, em Portugal e no mundo. Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais, coloque um like e ajude-nos a crescer. Forte sismo ao início da madrugada desta quarta-feira ao largo da costa sul da península russa de Kamchatka provocou tsunamis na Rússia e no Japão e a emissão de alertas em muitos países banhados pelo Pacífico. Maiores ondas foram registadas no Havaí, no Japão, com pouco mais de 1 metro. O sismo de magnitude 8,8 perto da península russa de Kamchatka, um dos mais fortes registados no mundo, ocorreu na madrugada desta quarta-feira 0.25 horas em Portugal continental, a 20,7 km de profundidade e a 126 km da costa de Petropavlovsk-Kamchatsky, provocando um tsunami na região norte do Pacífico e levando à emissão de avisos para o Alasca, Havaí e várias costas a sul até à Nova Zelândia. De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, com uma magnitude de 8,8, este terremoto está empatado como o sexto mais grave de sempre a par do sismo de 2010 em Biobío, no Chile 523 mortos, e o que ocorreu em 1906 em Esmeraldas, no Equador 1.500 mortos. Foi ainda o mais forte na região de Kamchatka em 73 anos. Ao final da manhã, o Havaí e zonas centro e sul do Japão reduziram níveis de perigo de tsunami, por já não constituir uma ameaça grave para as populações costeiras, embora se aconselhe cautela aos habitantes. Também a agência meteorológica japonesa reduziu os alertas de tsunami para grande parte do arquipélago, mantendo os alertas para as zonas do norte. Esta magnitude 8,8 é a mais forte registada em Kamchatka desde 5 de novembro de 1952, quando um terremoto de magnitude 9, ocorrido praticamente no mesmo local, provocou tsunamis devastadores em todo o Oceano Pacífico. O Serviço Sismológico de Kamchatka alertou que são esperadas réplicas de até 7,5. Um vulcão na Rússia entrou em erupção após o sismo de magnitude 8.8 perto da península russa, afirmou esta quarta-feira o Serviço Geofísico da Academia das Ciências da Rússia. O vulcão em questão está em erupção na sequência do maior terremoto desde 1952 na região, indicou a delegação do Serviço Geofísico da Academia das Ciências da Rússia no seu canal Telegram, citada pela agência TASS. O presidente da Câmara de Nova Iorque, Eric Adams, disse hoje que o homem que matou 4 pessoas num edifício de escritórios em Manhattan queria atingir a sede da Liga Nacional de Futebol Americano, mas enganou-se no elevador. Os investigadores acreditam que o atirador, Sean Tamura, estava a tentar chegar aos escritórios da NFL depois de disparar contra várias pessoas no átrio do edifício, mas acidentalmente entrou no conjunto errado de elevadores, segundo o mayor de Nova Iorque. 4 pessoas, incluindo um polícia de Nova Iorque fora de serviço, foram mortas no ataque que ocorreu na segunda-feira. O agressor seria posteriormente encontrado morto. A polícia revelou que Tamura tinha um histórico de doença mental e uma nota confusa encontrada no corpo sugeria que o homem tinha uma queixa contra a NFL por uma alegação infundada de que sofria de encefalopatia traumática crónica. O autor dos disparos tinha jogado futebol americano no secundário na Califórnia há quase 2 décadas e parecia culpar a NFL, disse o autarca de Nova Iorque. A sede da NFL ficava no edifício e ele entrou por engano no elevador errado, indicou. A nota afirmava que ele sofria de ETC, doença cerebral degenerativa associada a concussões e outros traumatismos cranianos repetidos, comuns em desportos de contacto como o futebol americano. Também mencionava especificamente a NFL, segundo uma das fontes. O motivo ainda não foi determinado, mas os investigadores estavam a analisar, com base na nota, se ele poderia ter escolhido especificamente o edifício por acolher a sede da NFL.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou esta quarta-feira que vai impor tarifas de 25% sobre os produtos da Índia a partir de sexta-feira, além de um imposto de importação adicional devido à compra de petróleo russo por aquele país. Para justificar esta decisão, Trump argumentou que a Índia é um país amigo, mas as suas tarifas são demasiado elevadas sobre os produtos dos Estados Unidos. O presidente norte-americano acrescentou que a Índia compra equipamento militar e petróleo à Rússia, o que, diz, permitiu a guerra na Ucrânia. Como resultado desse gesto por parte da Índia, Trump anunciou uma penalidade adicional a partir de sexta-feira, como parte do lançamento das tarifas revistas do seu governo a vários países. O anúncio surge após uma série de acordos comerciais negociados com a União Europeia, o Japão, as Filipinas e a Indonésia. Trump olha para as receitas das tarifas como uma forma de ajudar a compensar os aumentos do déficit orçamental ligados aos seus recentes cortes no imposto sobre os rendimentos e de gerar mais empregos nas fábricas nacionais. Embora Trump tenha efetivamente utilizado as tarifas como um instrumento para redefinir os termos das trocas comerciais, o impacto económico destas medidas é incerto, uma vez que a maioria dos economistas espera uma desaceleração do crescimento dos Estados Unidos e maiores pressões inflacionistas, à medida que os custos dos impostos são repassados para as empresas e consumidores nacionais. Com uma população superior a 1,4 mil milhões de pessoas, a Índia é o maior país do mundo e um possível contrapeso geopolítico à China. A China e os Estados Unidos concordaram em estender a trégua tarifária, que terminaria em 2 semanas, para seguir negociando um acordo comercial. A informação foi dada hoje pelo negociador comercial chinês Li Chenggan a repórteres em Estocolmo, sem dar detalhes sobre a extensão. O acerto também foi confirmado pelo secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, que afirmou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dará a palavra final sobre qual será a extensão da suspensão da aplicação de tarifas que anunciou sobre produtos chineses nos Estados Unidos. A decisão vem 2 semanas antes do prazo de 12 de agosto para resolver as divergências durante uma suspensão de 90 dias das tarifas elevadas que ameaçavam interromper o comércio bilateral. Prorrogar por mais 90 dias é uma das opções, afirmou Bessent, embora os representantes americanos tenham afirmado que o presidente Donald Trump terá a palavra final sobre a duração da trégua nas tarifas entre os dois países. Nada está decidido até falarmos com o presidente Trump, disse o secretário do Tesouro, acrescentando que Estados Unidos e China continuarão discutindo os termos da prorrogação da trégua tarifária. Ainda há alguns detalhes técnicos para serem trabalhados. Bessent, que liderou a delegação dos Estados Unidos que foi a Estocolmo para as conversas com a China junto com o representante de comércio, Jamia Sangrier, afirmou ainda na capital sueca que fará um relatório a Trump na quarta-feira sobre as questões pendentes. Os Estados Unidos aplicaram sanções hoje a um juiz do Supremo Tribunal Brasileiro acusado pela administração Trump de censura, de acordo com uma declaração do Departamento de Tesouro dos Estados Unidos. O juiz Alexandre de Moraes enfrentará sanções como restrições de visto e congelamento de bens, ao abrigo da lei global Magnitsky, uma medida que geralmente visa punir estrangeiros acusados de sérias violações dos direitos humanos ou corrupção. O juiz Moraes está a presidir o caso criminal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é acusado de orquestrar uma tentativa de golpe após ter perdido as eleições de 2022. O presidente Trump chamou o caso contra Bolsonaro de uma caça às bruxas e ameaçou impor tarifas de 50% sobre o Brasil se continuar a processar o ex-presidente brasileiro. Um homem armado com um bebê nas mãos parou contra os polícias de Newark e os Marshals dos Estados Unidos quando estes tentaram resgatar a criança durante uma situação de confronto na segunda-feira, disse o alto funcionário do Departamento da Polícia sobre a investigação preliminar. As autoridades estavam a investigar um caso de tentativa de homicídio numa casa nas proximidades de Hillside e foram a Newark, onde o suspeito se encontrava. O suspeito estava em posse de uma arma, de acordo com a investigação preliminar. Fontes afirmaram que o homem colocou o bebê numa escada fora do edifício e disse aos membros da polícia para virem buscar a criança. Estes recusaram, por razões de segurança, e quando ele empurrou o bebê mais na sua direção, fontes afirmam que as forças de segurança correram em busca da criança. Foi então que o suspeito alegadamente abriu fogo. Mais tarde, ele foi alvejado e ferido. Não se sabe ainda se o tiro foi auto-infligido ou se veio da polícia durante o impasse.
Foi levado para o hospital e o bebê está seguro. O lar de idosos em Massachusetts, onde um incêndio matou 10 pessoas no início deste mês, perdeu temporariamente a sua certificação há quase uma década devido a maus tratos a residentes, segundo reguladores do Estado. O Ricky Durães com a história. Foi há um par de semanas que Fall River acordou com uma tragédia. Num lar de idosos, o Gabriel House, 10 pessoas perderam a vida. A investigação continua, sabe-se já que não foi intencional o incêndio que levou à perda de 10 vidas humanas. Neste momento está a ser equacionado o que é que poderá ter sido. Várias questões estão no ar, nomeadamente, será que era alguém que estava a fumar? Será que foi alguma situação relacionada com equipamentos, por exemplo, bombas de oxigênio? A investigação continua, mas o que se sabe agora é que nos últimos 10 anos o lar de idosos teve vários problemas, nomeadamente relacionados com queixas, tendo mesmo sido proibido de receber novos residentes há 10 anos atrás. Ao longo dos últimos 10 anos, 12 queixas, principalmente relacionadas com más condições do lar, tendo sido reportadas condições inumanas, como baratas, limpeza. É uma investigação que continua e que está a apaixonar as comunidades na Nova Inglaterra, já que pelo meio há a lamentar 10 mortes e uma população que questiona se as condições no lar eram as ideais para albergar residentes em necessidade. Márcio dos Santos e Ricky Durães, em Newark. Vamos agora para um breve espaço comercial. Voltamos dentro de momentos. Pouca gente sabe, mas há uma parte de Portugal que não aparece em nenhum mapa. O seu clima é ameno, 22 de máxima e 22 de mínima. O idioma oficial é o português, mas na prática é multilingue. A gastronomia é rica e a sua população é acolhedora. Já recebeu milhões e milhões de visitantes desde 1945. Esta terra faz fronteira com Espanha, Brasil e muitos outros países. Poucos sabem, mas quando entra no avião da TAP está oficialmente em Portugal. Com a simpatia, disponibilidade, iniciativa e atenção de todos os que fazem de cada voo uma fantástica viagem pelo nosso país. TAP, Portugal a voar há 80 anos. Praia Sol. Charme, excelência, clima, qualidade. O melhor valor para tudo o que merece. Férias de sonho, ponto de encontro. Entre Quarteira e Vila Moura. Praia, gastronomia, vida, momentos, tradição. Descubra o seu espaço, reviva o seu mundo. Hotel Praia Sol, afinal estamos bem perto, chegados ao coração. Firmino Insurance. Descansa suas famílias e seus negócios com seguros pessoais e empresariais. Garantir a tranquilidade da sua família é o melhor negócio. Avaliação do tipo de seguro sem qualquer compromisso. Saiba qual a proteção mais adequada para cada tipo de risco. Firmino Insurance.
noite, o meu nome é Luciana Antunes. E o meu é Angélica Pinto. Bem-vindos ao Luso-Americano Magazine. A partir deste momento pode seguir a nossa transmissão em direto nas múltiplas plataformas sociais, quer da WNN, quer do Luso-Americano. Estamos situados no centro de Braga, mesmo perto da central de caminhonagem. Temos uma equipa multidisciplinar, trabalhamos todas as especialidades clínicas dentro da medicina dentária. O nosso principal foco é a qualidade, por isso é que apostamos em médicos com bastante experiência. Nós temos facilidades de pagamento, portanto somos uma clínica acessível a todas as bolsas. A medicina dentária em Portugal é reconhecida mundialmente e temos a grande vantagem de termos custos muito inferiores àqueles que se praticam lá fora. Estamos a atender bastantes pessoas, damos facilidades em termos de transporte do aeroporto aqui para Braga e tratamos também de hotel para as pessoas que necessitam a preços bastante convidativos. Nós trabalhamos para os pacientes, trabalhamos para a recomendação e gostamos de tratar bem as pessoas. O incêndio em Ponte da Barca continua a preocupar. O mesmo, há 4 dias, fintou novamente os meios de combate que abriu uma nova frente que ameaça a Mata do Cabril, reserva integral do Parque Nacional Peneda Gerês. No outro flanco, arde em direção à freguesia de Germil, o Ricky Durães falou com o comandante dos bombeiros de Arcos de Valdevez. As previsões climatéricas para o dia 2 previa-se um agravamento das mesmas e isso verificou-se, infelizmente verificou-se. Temos aqui o incêndio dos nossos camaradas da Ponta Barca, descontrolou novamente, está um inferno, está um autêntico cenário de guerra e aqui pelo Conselho de Arcos de Valdevez também as coisas não estão melhor. Eu hoje, na parte da manhã, ao início da manhã, tive a oportunidade de me sentar um pouco para ver os números daquilo que tem sido o nosso trabalho e posso dizer que temos 26 incêndios desde sexta-feira até hoje combatidos. Só no dia 2 já vamos no 8º. Portanto, e há aqui uma particularidade também, metade destes incêndios decorreram na freguesia de São Jorge, tudo em lugares dispersos. Arrisco mesmo a dizer que há aqui estou com a sensação que temos aqui o jogo do gato e do rato. Alguém anda a brincar com os bombeiros e não queria explorar muito mais este assunto, que isto tem que ser tratado de outra forma, porque não faz sentido nenhum. É fácil perceber o que está a passar no país, nomeadamente aqui na zona norte de Portugal. Os bombeiros estão exaustos, estão arrebentados. Eu hoje mesmo tive um bombeiro da minha corporação que no incêndio em São Jorge tombou de exaustão e foi transportado para o hospital. Portanto, eu peço às pessoas que tenham respeito pelos bombeiros. Estamos cansados. Deem-nos a oportunidade da gente recuperar, embora a gente esteja sempre com tudo, com a população, e não esperamos receber nada em troca, obviamente, mas é aquilo que a gente se prestou a esta missão, defender as pessoas e bens, mas as condições são difíceis, esta temperatura é difícil de suportar, andar à beira dos incêndios pior ainda, e estamos completamente exaustos. Peço mesmo às pessoas que tenham um pouco de respeito pelos bombeiros, porque a situação é grave. Eu digo, isto é um clima, é um autêntico cenário de guerra, aquilo que se está a viver aqui na nossa região, e nós temos coisas que estão a ceder neste momento, é os operacionais pelo cansaço, é viaturas que estão a ser a avariar por sobrecarga, que nem sequer temos tempo de as colocar nas oficinas, e tudo isto pode aqui formar-se aqui um cocktail ainda mais perigoso, e podem advir situações muito desagradáveis e, quiçá, a perda de casas, a perda de vidas humanas. Era isto que nós estávamos a tentar por tudo evitar, e o nosso empenho, apesar de muito cansados e exaustos, vai ser sempre neste sentido, de forma que as coisas não descambem para esse patamar. Este meio, como devem calcular, num território que é tão fustigado e que tem uma recorrência de incêndios tão grande, é essencial aqui. Foi num dos incêndios do Conselho de Arcos de Valdevez, nomeadamente em São Jorge, que o piloto, ao fazer a aterragem da aeronave para largar a equipa no terreno, a equipa era transportada, possivelmente com o fumo ou com o pó da aproximação ao solo,
tocou com as pás do rotor num dos arames de uma ramada que existia no local, tendo danificado as pás do meio aéreo. Ficou imobilizado no local, vai lá permanecer, que ainda não houve oportunidade de fazer a reparação, terão que vir pás novas para ser substituídas. E agora, ao final da tarde, tive conhecimento que tanto a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e o Governo trataram de providenciar a deslocação de um meio aéreo de um outro centro de meios aéreos aqui para Arcos de Alvés, para tentar compensar esta falha neste território que tem uma necessidade enorme de meios desta tipologia. Portanto, eu acho que até vão ser colocados 2 meios aéreos, um pesado e um ligeiro, para tentar ver de uma vez por todas se a gente consegue remediar e debelar esta situação completamente anormal e inaceitável que está a acontecer aqui no nosso território. A zona centro do país está também a preocupar os responsáveis. A nossa equipa de reportagem falou com Bruno Almeida, comandante dos bombeiros de Anadia, que nos fez o ponto de situação. Temos tido temperaturas extremamente elevadas que se fazem acompanhar de ventos do quadrante leste. São ventos quentes e secos que dificultam muito as operações de combate e temos também umidades relativas muito baixas, o que nos tira aquela normal oportunidade de, nas noites, com a queda da umidade, conseguir diminuir significativamente a intensidade dos incêndios. Como nesta fase estamos a ter umidades muito baixas, não temos esse apoio noturno, como é óbvio, e logo pela manhã os incêndios ganham dimensões, ganham intensidades muito elevadas e o próprio combate já não é fácil, dados os acessos nos sítios onde neste momento está a arder com mais intensidade, nomeadamente o concelho de Arouca, aqui ainda pertencente ao distrito de Aveiro, zonas com orografia muito irregular, com declives bastante acentuados, muitas escarpas, zonas de difícil acesso, em que, com os apoios dos meios aéreos ainda se vai fazendo algum trabalho, mas o incêndio ganha facilmente comportamento eruptivo em costas de declives bastante acentuados e o trabalho do pessoal apiado é muito inglório, tem sido difícil. Há dados recentes, inclusivamente algumas notícias que vieram ao público já antes de ontem e ontem, em que a própria Polícia Judiciária está a investigar possíveis utilizações até de drones em colocação de incêndios, em ativações. Até estar completamente provado, não passa de especulação, mas o que é certo é que cerca de metade das ocorrências que nós temos verificado nestes últimos 3 dias, metade dessas ocorrências têm início durante o período noturno. Ou seja, é minimamente estranho, porque nós até poderíamos considerar negligência, mas durante a noite não há trabalho na floresta, há menos possibilidades dessas ignições, mesmo que acidentais, porque elas são normais, não deveriam ser, mas efetivamente qualquer operador que esteja a trabalhar com uma motorrepessadora, com uma motosserra, uma máquina pesada florestal, pode a qualquer momento um sobreaquecimento de uma folha provocar um incêndio florestal de uma forma negligenciada por falta de cuidados. Agora, durante a noite não há esses trabalhos, não é? Por isso esta expressão tão grande neste número de incêndios florestais noturnos leva a que depois exista esta inicial especulação de que será mão criminosa. Bruno, muito. O primeiro-ministro britânico Keir Starmer informou esta terça-feira o homólogo israelita Benjamin Netanyahu do seu plano para reconhecer o Estado palestiniano e discutiu com o presidente da Autoridade Palestiniana Mahmoud Abbas o futuro governo na faixa de Gaza. De acordo com um comunicado do gabinete do primeiro-ministro britânico, Starmer falou com Netanyahu antes de uma reunião de emergência com os seus ministros ao início da tarde, após a qual anunciou a nova posição britânica sobre a Palestina.
Segundo Downing Street, Starmer instou Netanyahu a levantar imediatamente as restrições à ajuda humanitária em Gaza. Starmer falou também com o presidente da Autoridade Nacional Palestiniana, Mahmoud Abbas, e ambos concordaram que o grupo islâmico palestiniano Hamas deve comprometer-se com o desarmamento e aceitar que não terá qualquer papel no futuro governo da faixa de Gaza. O primeiro-ministro britânico telefonou também ao seu homólogo canadiano, Mark Carney, e ao rei Abdullahi da Jordânia, a quem agradeceu o trabalho na aceleração da entrega de ajuda a Gaza, indicou ainda Downing Street. O primeiro-ministro britânico anunciou hoje que o Reino Unido vai reconhecer o Estado da Palestina em setembro se Israel não cumprir uma série de condições, nomeadamente acabar com a situação catastrófica em Gaza. Decretar um cessar-fogo no enclave palestiniano e garantir que não vai anexo a Cisjordânia são outras das condições mencionadas por Keir Starmer, que convocou hoje uma reunião de emergência do Conselho de Ministros para abordar a situação em Gaza. O Ministério da Defesa russa reclamou 200 baixas ucranianas entre feridos e mortos a norte de Kiev, na sequência de um ataque com 2 mísseis durante a madrugada que atingiu um centro de instrução do exército ucraniano. Segundo a agência espanhola EFE, o anúncio de Moscou foi difundido nesta quarta-feira, 30 de julho, através das redes sociais. Os mísseis russos, um dos quais estava equipado com uma ogiva de fragmentação, atingiram um acampamento do Centro de Instrução das Tropas de Reserva das Forças Armadas da Ucrânia, na região de Chernigov, a norte de Kiev. A deputada bolsonarista Carla Zambelli, que fugiu depois de ser condenada a 10 anos de prisão e que se encontra na Itália, foi detida na terça-feira em Roma pela polícia italiana, indicou a Polícia Federal Brasileira. Autoridades italianas prenderam na tarde desta terça-feira, dia 29, em Roma, uma brasileira que se encontrava foragida no país. A medida é resultado de cooperação policial internacional entre a Polícia Federal, a Interpol e agências da Itália, anunciou a Polícia Federal em comunicado. A presa era procurada por crimes praticados no Brasil e será submetida ao processo de extradição, conforme os trâmites previstos na legislação italiana e nos acordos internacionais dos quais o Brasil é signatário, acrescentou. A extradição da deputada foi pedida pelo juiz do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, na sua qualidade de instrutor do processo, em que foi condenada a 10 anos de prisão por ter encomendado a um hacker a entrada nos sistemas informáticos da Justiça. Estes factos ocorreram em plena campanha eleitoral de 2022, em que o atual presidente Lula da Silva venceu Jair Bolsonaro, que tentava a reeleição. O balanço provisório das autoridades angolanas aponta para 22 mortos, 197 feridos e 1.214 detenções nos 2 dias de tumultos registados na província de Angola durante uma paralisação de taxistas, avançou o governo angolano. Os dados foram avançados pelo ministro do Interior de Angola, Manuel Homem, no final da reunião do Conselho de Ministros, onde foi passado o ponto de situação dos 2 últimos dias, marcados por atos de vandalismo na capital angolana. Os atos de violência aconteceram na sequência da paralisação por 3 dias dos serviços de táxis, convocada por associações e cooperativas de taxistas, em protesto face à subida dos preços dos combustíveis e das tarifas de transportes públicos. Obrigada mais uma vez por ter estado na nossa companhia. Boa noite.